Muito bem. Dando início aí à nossa fala, né, voltada mais para o curso, eu queria falar antes de mais nada para vocês que seria muito ruim da minha parte chegar aqui falando um monte de palavra, um monte de regra gramatical, um monte de estrutura, um monte de coisa que ninguém ia entender nada, tá certo? Então, essa primeira aula vamos dizer, para a gente se ambientar. Sabe quando você vai passar 8 dias numa cidade? Ah, eu vou fazer um pacotinho de 8 dias para Maceió. Aquela primeira noite onde você sai para dar uma volta, ver o que, que tem na redondeza, como que funciona, onde que estão os primeiros restaurantes e tudo mais. Disso se trata essa primeira aula, para a gente ter um panorama aí de como vai funcionar o nosso curso e de algumas ferramentas que a gente vai utilizar para poder adquirir o conhecimento de um novo idioma, tá bom? E também falar, esclarecer que é óbvio que daqui seis semanas, né, em 6 aulas, a gente não vai sair desse curso speaking English, né? Falando inglês para tudo quanto é lado. A gente vai conseguir entender um pouco melhor, saber o básico para poder ter uma segurança e um conforto melhor durante as nossas viagens, quando a gente lê um textinho ou outro na internet, textos de placa, títulos e etc. Tá bom? Então ele vai dar um primeiro conhecimento para a gente. Tá certo? Muito bem. Falando disso, né, não tem nem como citar um cenário que a gente está vivendo, né? Hoje a gente vive um cenário de pandemia, né? Muitos países aí, né, enfrentando essa situação, inclusive o nosso país. E com isso eu quero falar, espero que todos estejam bem nessa situação, né? Eu sei que foi um tempo muito desafiador, muito difícil para todos. É um período onde a gente teve que ficar em casa, encontrar com nós mesmos, né, com as nossas limitações, com os nossos desafios, enfim. Então, eu espero aí que todos estejam bem durante essa pandemia. E depois, falar que a gente, como eu falei no começo, a gente está muito feliz de ter todos vocês aqui. Eu acho que mais do que nunca isso mostra para a gente que a Peregrinos é uma grande família de viajantes. Então, sintam-se em casa, né? Fiquem em casa, sintam-se à vontade. Aqui no chat, nas falas, é meio difícil vocês conversarem, perguntarem algumas coisas, mas falo que no offline, né, no grupo, né, no chat aqui, a gente está inteiramente à disposição de vocês para que esse curso aí seja uma experiência muito produtiva e muito enriquecedora para cada um de vocês, tá bom? Perfeito. E agora eu só ia pedir só para todo mundo verificar se os seus microfones estão desligados, tá bom? Que está dando alguns barulhinhos aqui, eu só queria que todo mundo desligasse. Eu não consigo ver quem que é, né? Mas não é um puxão de orelha, tá, gente? Aqui não é uma sala de aula assim que tem aqueles puxão de orelha, tá bom? É só uma orientação mesmo. Muito bem. A primeira coisa, né, que a gente vai falar nesse curso é o porquê. Por que que a gente criou um curso de inglês para os peregrinos? Como que surgiu essa ideia e como que a gente desenhou esse curso, né? Como que a gente foi montando essas aulas e os temas que a gente vai aprender daqui para frente. Aqui na agência, durante essa pandemia, praticamente a gente estava parado, né? Nós estávamos nas nossas casas, resolvendo problemas internos, coisinhas, né? Para a gente resolvendo assim mesmo coisas. A gente não estava expandindo os horizontes, né? Planejando viagens, etc. Estávamos praticamente colocando ordem na casa aqui entre nós mesmo no escritório. E, num determinado momento da pandemia, surgiu a ideia da gente estudar inglês juntos. E passando as aulas e tudo mais, surgiu a grande luz, e é essa luz que vocês estão vendo agora. Por que não, né, ensinar inglês, passar um pouco de conhecimento do nosso inglês, da nossa experiência para os nossos viajantes? Congregar mesmo, juntar nessa sala, né, todo mundo junto para estudar, para se ver, matar um pouco da saudade. Né? Por que não? E foi aí que a gente começou, né, desenhar um pouco a ideia, como que ia funcionar, quantas aulas iam ser, por que plataforma ia acontecer e etc. E pelo que eu vejo, está dando certo aqui. A gente escolheu a plataforma certa aqui no Zoom, está dando bem, está dando um jogo bem legal aí para estar em contato com vocês. Além disso, a gente tem o nosso grupo lá no Instagram não, no WhatsApp, onde a gente está mantendo as informações. Então, aos poucos, foi se desenhando o desenvolvimento desse curso e é o que vocês estão vendo agora. E foi um gesto assim de muita expansão. Tipo, se a gente tem esse tesouro, por que não compartilhar com os nossos peregrinos? Então é por isso, né, nessa sede que a gente tem de compartilhar o melhor de nós mesmos, que a gente está aqui hoje compartilhando esse cursinho de inglês com vocês.
tá certo? Por conta disso, porque a gente quer compartilhar o nosso conhecimento, a nossa experiência e estar próximos dos nossos viajantes, dos nossos peregrinos, como eu falei, que hoje engloba a nossa família de viajantes, tá bom? Então, sintam-se em casa mesmo, tá certo? Muito bem. Passando para um outro ponto, eu tenho todas umas folhas aqui, hein, gente, para seguir o meu roteirinho, senão eu vou me perder nas minhas ideias, tá? Muito bem. A gente aqui na agência, como vocês já sabem, a gente trabalha com grupos de viagem. Então, a gente não vai levar simplesmente 2 pessoas para viajar, uma sozinha e tudo mais. A gente trabalha com um grupo. A gente forma uma comunidade de peregrinos viajando juntos. E é por essa realidade, né, da realidade dos grupos, que a gente, como guias, como agentes de viagem, onde a gente vende um produto, onde a gente vê a execução de um produto e é onde a gente vê a experiência do peregrino, que a gente foi desenhando esse curso para suprir uma necessidade. E aqui eu vou contar 2 historinhas para vocês. Eu não sei se aqui tem alguém que participou dessas viagens comigo, mas enfim, num grupo que eu estava na Turquia, né, o ano passado, perdão, eu lembro da gente estar esperando ali o avião chegar, né, aquela parte de aeroporto e tudo mais, e eu vi que um grupinho de senhoras, ali umas 5 ou 6 senhoras, né, o pessoal gosta de andar junto para não se perder, né, justamente, foi lá na cafeteria tomar café. Perfeito, eu vi, observei, não perdi de vista eles. De repente, eu ali sentado esperando o voo, eu fiquei vendo um burburinho lá. Mão para cima, mão para baixo, um pouco de voz mais alta, um negócio acontecendo ali. Eu falei, gente, o que está acontecendo nessa cafeteria? Deixa eu ir lá salvar o meu povo e o funcionário, né? Fui lá, né? Fui lá para socorrer esse povo e comecei, gente, o que está acontecendo? Daí as mulheres falaram assim, ele está voltando o troco errado, ele tá cobrando errado, não sei o que, ele não quer voltar o troco, né? Um monte de umas frases assim, meio já acusando aquela cena. Eu falei, calma, vou perguntar aqui para o rapaz o que está acontecendo. Perguntei, né, em inglês ali para o rapaz o que estava acontecendo, e ele vamos lá prestar atenção, simplesmente explicou que ele não poderia voltar o troco para a mulher em dólar, mas sim na moeda turca. Ele estava voltando o mesmo troco, só que numa outra moeda. Só que olha o barulho dessa comunicação quando a gente não sabe o básico do inglês. Isso é normal acontecer, isso é um exemplo que aconteceu, que eu vi de longe acontecendo ali, e a gente vê que isso se repete muitas vezes ao longo da viagem. Pessoal que vai nas lojinhas e não consegue negociar muito bem, vai lá no restaurante e não consegue pedir uma Coca-Cola, não consegue pedir uma solução ali de um problema no hotel, enfim, várias situações pequenininhas que se a gente soubesse o básico, a gente conseguiria resolver e encontrar mais paz no coração aí para poder aproveitar da nossa viagem. Então, essas são algumas situações que a gente vai conseguir solucionar nesse curso ao longo dessas 6 aulas. A gente vai falar das palavras básicas, situações básicas, um vocabulário pertinente de aeroporto, de dia a dia, de peregrinação. Então, a gente vai aí atingir a ferida mesmo, curar essa ferida que a gente tem dentro dos nossos grupos. E o que isso vai trazer para as pessoas que viajam? Ou independente se você vai viajar ou não, vai trazer para o seu dia a dia. Alguma questão ou outra mais simples, de palavras em inglês mais básicas, você vai conseguir solucionar. Então, é com esse intuito que a gente criou esse curso. Depois, além desse caos com os passageiros lá pedindo o café, o troco do café, eu tive uma situação muito particular mesmo ali como peregrino. Também não sei se tem alguém que viajou comigo para o Líbano e para a Terra Santa em julho do ano passado com o grupo do Padre Luiz Fernando. A gente fez Líbano e Israel são 2 países vizinhos um do outro. E por incrível que pareça, eles não têm relações diplomáticas um com o outro, né? Então você não tem uma fronteira aberta, você não tem rotas de avião, né, de um país para o outro. Bem, o que aconteceu? A gente teve que pegar um avião do Líbano para a Jordânia, que é o país vizinho de Israel, ali na direita, e entrar por via terrestre, de ônibus. E ali na fronteira, eu fiquei por último, deixei os peregrinos passarem, e ali eu fiquei por último e fiquei mesmo, não me prenderam, mas me deixaram ali na fronteira de Israel para me fazer uma entrevista. Olha só, pasmem se eu não conseguisse me expressar bem em inglês. Eu posso ter falado coisas erradas, posso não ter falado as conjugações dos verbos corretas, palavras que, vamos dizer, saíram com uma pronúncia mais ou menos errada,
mas o fato é, eu consegui me comunicar, me expressar. Por quê? Porque a imigração de Israel queria saber tudo sobre mim e sobre o nosso grupo. Me perguntaram o que a gente tinha feito nesses dias no Líbano, para onde a gente tinha ido, se a gente tinha saído à noite, se a gente tinha bebido cerveja, se a gente tinha conhecimento da guia que nos acompanhou, quais eram as minhas relações com a empresa que eu contratei, né, para fazer o nosso programa do Líbano. Bem, um dossiê completo, até o nome do meu avô, já falecido, meu avô querido, teve que ficar lá nessa entrevista porque eles investigaram tudo sobre mim. Bem, o que eu quero falar com isso? Não importa se eu falei certo, se eu falei errado, se eu conjuguei o verbo certo, se eu pronunciei certo. Eu consegui me expressar. Eu consegui comunicar aquilo das minhas ideias, aquilo que tinha acontecido comigo, eu consegui comunicar. E é isso que a gente quer que aconteça no coração e na vida de vocês. Que vocês consigam se comunicar, expressar, entender e expressar aquelas ideias que vocês querem falar. Por quê? Porque daqui 6 semanas a gente não vai estar conseguindo conjugar verbo certo, todas essas coisas. Mas o mínimo de comunicação a gente vai conseguir. Eu não preciso saber falar, pedir um café com todas as palavras. Can you give me a coffee, please? Não. Se eu chego no aeroporto e falo coffee, please, ele está entendendo que eu quero um café, por favor. É simples assim. Então, esse é o nosso desejo através desse curso, né? Que vocês consigam se expressar e se comunicar, independente se isso está sendo certo, se está sendo errado, se está sendo uma pronúncia maravilhosa ou não, tá bom? Comunicar-se bem, tá certo? Essa é a primeira introdução dessa nossa primeira aula. Gente, eu disparo a falar, né? Estou há 20 minutos falando, socorro. Mas vamos lá. Espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio, que eu esteja sendo claro aí com vocês, tá bom? Muito bem. Falando de tudo isso, né, todas essas situações, o que elas geram no coração do peregrino? Tanto antes da viagem como durante. Eles geram desconforto, um pouco de insegurança. Quem nunca chegou aqui na agência de viagem, eu já atendi um monte de gente. Ai, mas eu não sei inglês, dá para ir na viagem? Como é que faz? Eu vou estar sozinha, eu não sei inglês. Gera um certo desconforto. Claro que não saber inglês não é uma coisa que vai te impedir de viajar. Por quê? Porque você vai estar em grupo, você vai estar com um guia, você vai estar com a gente, você vai conseguir se virar. Mas você saber inglês é como se você estivesse levando alguma coisa a mais na sua bagagem para a sua segurança. Imagina, ó, eu conheço um monte de gente aqui que vai prevenida para tudo. Pensa, leva adaptador de tomada, leva carregador portátil, leva bateria extra, leva secador de cabelo, ferro de passar, um monte de badulac. Mas o inglês, o mínimo do inglês, fica de lado. Né? Leva a bagagem inteira, a casa inteira, e o inglês fica lá, esquecido. Então, o que eu quero falar? O inglês é como um acessório a mais que você vai colocar na sua bagagem para a sua segurança, para o seu conforto. Você não leva um secador de cabelo, vai que no hotel não tem, né? Eu estou levando o inglês, eu estou levando um secador para o meu conforto. Eu estou sabendo um pouquinho do inglês para o meu conforto, para a minha segurança. Quem não levar o secador de cabelo vai poder viajar? Vai, mesma coisa. Quem não souber inglês não vai poder viajar? Não, vai poder sim, sem problema. Mas é esse a mais, essa segurança a mais que você pode levar na sua bagagem como peregrino, como viajante e passar aí por todos os aeroportos e lugares aí desse mundo afora, tá bom? Muito bem. E também uma outra coisa que a gente quer trazer aqui é o seguinte: por que muitos cursos de inglês aí fora, por exemplo, eu faço um curso aqui na minha... Eu não estou falando mal desses cursos, tá, gente? Mas assim, eu faço um curso na internet e não consigo aprender. Eu faço um curso aqui na minha cidade e não consigo aprender. Faço um curso com meu sobrinho e não consigo aprender. Mas por que isso acontece? Porque a gente não se apaixonou pelo inglês. Imagina, a gente vai lá na escola para estudar inglês com assuntos que eu não gosto, que não é do meu interesse, que não fazem parte do meu dia a dia. Isso é muito enfadonho. Imagina eu fazer um curso aqui na rua de casa, eu vou aprender com coisas de financeiro, de mundo de negócios, enfim, coisas que não fazem parte do meu dia a dia, que não me interessam. Então eu acabo o quê? Me afastando, né? Eu não quero mais estudar, desanimo. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer aqui nesse curso, agora, durante essas 6 aulas e também depois,
onde vocês vão continuar estudando por conta ou como vocês acharem melhor, é que vocês estudem inglês a partir de assuntos que vocês amam, que vocês gostam, que encantam o coração e o olhar de vocês. Por exemplo, eu gosto muito, a gente vai falar disso no final, mas já estou me adiantando um pouquinho. Eu gosto muito de culinária. Eu vou procurar receitas em inglês. Eu gosto muito da história da Itália. Eu vou procurar a história da Itália em inglês. Eu vou procurar coisas que eu amo para estudar em inglês. Porque se a gente chegar para estudar inglês com coisas que a gente não gosta, que não são interessantes para nós, a gente não, além de não aprender, a gente vai desanimar e desistir facilmente. Estudando aquilo que eu gosto, eu consigo ter uma força maior, né, perseverar um pouco maior nos meus estudos, tá bom? Então, isso é uma ideia central aqui dessas 6 aulas, tá bom, gente? Então, se a gente está lidando com vocês que são peregrinos, que são viajantes, em sua maioria de uma realidade religiosa, paroquial, que acompanham os padres, a gente vai usar desses temas que vocês amam, que vocês gostam, que se interessam, para poder aprender inglês, tá certo? Então, essa, vamos dizer que é o eixo central aí do nosso curso, tá bom? Perfeito. Como que a gente vai fazer isso, né? Quais são os passos que a gente vai seguir nas nossas aulas? E que vocês podem, né, usar depois também. Como que a gente vai solucionar esses problemas? A gente vai ensinar vocês a se comunicarem, basicamente, né, fora do país, com algumas frases concretas, umas frases diretas, que vão ajudar vocês a solucionarem as primeiras emergências. Como procurar o meu portão de embarque, como pedir uma toalha na recepção do hotel, como pedir a minha água, como perguntar se o troco está certo, como pedir um café. Coisas necessárias e básicas aí durante uma viagem, tá bom? Beleza. Além disso, a gente vai ensinar coisas voltadas para a parte cultural, né, da Terra Santa, né? Não sei se aqui todos tiveram a oportunidade de peregrinar conosco na Terra Santa, mas a gente vai trazer essa realidade da Terra Santa para a nossa vida, para a nossa vida não, para o nosso curso. A gente vai trazer essa realidade para nós. A gente vai trazer realidades do dia a dia para a gente solucionar coisas assim corriqueiras da nossa própria rotina, tá bom? Então são assuntos que fazem parte de nós, tá bom? São esses assuntos que a gente vai trazer. E perfeito. Passando para uma outra etapa, eu espero novamente que eu esteja sendo claro. Se alguém tiver alguma dúvida, podem mandar no final aí para a gente, tá? O chat está aberto, podem escrever. Beleza. Como que se aprende um novo idioma? Como que eu aprendo um novo idioma? Vamos pensar, não sei se tem alguém aqui na nossa realidade que tem algum neto, né? Pode ser que alguém tenha netos aí, né? Não sei. Mas pode ser que você esteja aí observando o seu neto aprendendo as primeiras palavras. O que acontece na vida da criança quando ele está aprendendo um novo idioma? Ele está ouvindo muito, ele está assistindo muito, certo? Ouvindo, vendo. Então, a criança ela vai começar a repetir as primeiras palavras que ela está ouvindo. Então, a mãe que cuida de um filho, ela está falando direto. Mamãe, papai, comida, banheiro, brinquedo. Então, talvez sejam essas as primeiras palavras que a criança vai começar falando. A gente não começa ensinando uma criança a falar português falando de regra gramatical com ela, falando como a estrutura do inglês, do português funciona. Imagina a gente pegar a nossa criança aí de 2 anos, 3 anos, que está começando as primeiras palavrinhas. Ó, jovenzinho, Joãozinho, o português, ele é formado por artigos, pronomes, verbos, tá. Imagina, isso não faz sentido nenhum para as crianças, não ia fazer sentido nenhum. E, ao mesmo tempo, é assim para nós. Não adianta eu chegar falando um monte de coisa para vocês, de regras gramaticais, de como que funciona isso, aquilo, tá. Não adianta. A gente tem que se familiarizar com o idioma. A gente tem que fazer parte dele. Que o idioma faça parte da nossa rotina. E depois a gente vai passar algumas diquinhas como isso pode ser feito. Então, eu tenho que, aos poucos, ir me familiarizando. Isso que eu quero que vocês entendam também, porque é importantíssimo. Ai, Murilo, eu não aprendi nada hoje. O que eu aprendi de inglês hoje? Quase nada. Mas é importante a gente saber que a gente vai se acostumando com a nova língua, com novas palavras, com novos conhecimentos, tá bom?
Isso é importante vocês entenderem. E depois, a importância de nós, cada um de nós que está no conhecimento, no progresso de um novo idioma, a gente se expor ao idioma. O que é se expor ao idioma? Vou dar um exemplo para vocês. O meu celular, ele tem as palavras dele, configurações, teclado, tudo mais, em inglês. Por quê? Porque eu trouxe o inglês para o meu dia a dia, certo? Ah, eu quero ouvir uma música. Hoje eu vou ouvir uma música em inglês, uma música mais calma, que eu consiga prestar atenção nas pronúncias. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou me expondo, eu estou me acostumando com o idioma. É a mesma coisa das crianças, ó, de novo. A criança, ela está assistindo ali, sei lá, nem sei o que as crianças assistem hoje, gente. A Galinha Pintadinha, o Patati Patatá, sei lá. Mas elas estão lá ouvindo a música do Patati Patatá, o Patati Patatá está dançando, está fazendo um monte de coisa, mas a criança está entendendo o que está acontecendo? Não, ela não está entendendo. Mas ela está ali, ela está exposta ao idioma, ela está exposta às palavras, às letras. Então, aos poucos, ela vai entendendo um pouco melhor. Né? Lá na frente, aquelas palavras que ela tanto ouviu, vai fazer sentido. E aqui fica um alerta para os papais. Ah, por mais que as crianças não entendam o que ela está ouvindo, que tipo de coisas nós estamos expondo às nossas crianças, né? Beleza, fecha parênteses. Seguindo com a parte do idioma, a importância de nós nos expormos ao idioma. Então, a gente vai procurar vídeo no YouTube para ouvir em inglês, vai ler palavras em inglês, por mais que eu não esteja entendendo, a gente vai tentar pronunciar essas palavras, por mais que eu não saiba o significado. Expor-me ao idioma. Eu aprendi muitas coisas do inglês que eu sei hoje, e eu não sei muitas coisas, na verdade, mas o pouco que eu sei, eu aprendi, sabe com o quê? Com videogame. Eu tinha que entender o que estava acontecendo ali naquele contexto, o que a pessoa estava falando, o que ela estava me pedindo e fazer o que ela estava me pedindo. Então, através ali da minha exposição ao idioma, eu conseguia aprendendo umas palavras ou outras. Então, expor a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa rotina ao idioma. Por que eu bati tanto nessa tecla da exposição? Por quê? Porque é uma ilusão, é uma mentira achar que a gente vai aprender inglês somente estudando inglês 1 hora por dia ou 1 hora na semana. A gente tem que estar em contato direto. Claro que eu não vou começar a ir ver tudo em inglês, sendo que eu não estou entendendo nada, né, gente? É organizar um momento do meu dia para eu me expor. Ah, esse é o momento da minha exposição. Eu vou ouvir o evangelho do dia em inglês. Eu vou procurar o tema que eu quero em inglês. Eu vou me expor ao idioma. Isso é muito importante, gente, para que daqui 6 dias, daqui 6 semanas, daqui 6 aulas, a gente tenha esse conhecimento e essa paixão pelo inglês, tá bom? Expor-nos ao idioma, ao inglês. Expor-nos diariamente a essa realidade. Somente assim a gente vai conseguir, né, ter um progresso, ter um conhecimento legal no inglês. Perfeito. E com isso, eu quero passar mais uma conclusão para vocês. Que o importante, né, no final, ou nesse comecinho mesmo de construção do idioma, o mais importante não é saber as regras, os pormenores, é abraçar o idioma mesmo, fazer dele parte do meu dia a dia, fazer com que ele faça parte da minha rotina, tá certo? Muito bem. Não sei se eu estou falando muito rápido, vou dar uma desacelerada aqui. Vamos lá. Perfeito. Quarto ponto aqui do nosso roteirinho. Não sei se vocês estão acompanhando os pontos, mas é o seguinte. Por que a gente acha, né, eu e Maiara, a gente que pensou nessas aulas, por que a gente acha que esse cursinho de 6 aulas, ele vai dar certo? Por que lá no final vocês vão falar, olhar para essas aulas que vocês assistiram e falar, eu estou entendendo um pouco mais de inglês. Valeu a pena dedicar 1 hora da minha quarta-feira e 1 hora da minha sexta-feira, não esqueçam que sexta-feira tem conteúdo também, para aprender um pouco mais de inglês. Porque é aquela âncora que eu deixei nos outros pontos. Porque a gente vai apresentar coisas e assuntos que vocês gostam, que vocês amam. Vocês estão aqui porque são viajantes. Quem viaja, ama viajar. Se eu estou falando de assuntos de inglês
que eu posso utilizar numa próxima viagem, eu vou ter interesse por aquilo e vou procurar cada vez mais aquilo. Eu vou assistir filmes sobre viagem em inglês, então eu vou gostar daquilo que eu estou ouvindo. E prestem atenção, isso é um clique muito bom, ó. Eu não estou gostando do inglês, eu estou gostando do total. Eu não estou gostando somente de aprender inglês, mas eu estou aprendendo a me virar nas aulas de inglês, eu estou aprendendo a me virar numa próxima viagem, eu estou aprendendo a ter segurança para falar e para aprender um novo idioma, eu estou aprendendo coisas que vão me ajudar a construir o conhecimento de um novo idioma, tá bom? Então, vai dar certo por causa disso, a gente tem certeza disso, que a gente tem que criar essa relação de amor, né, de carinho, de abraço com o idioma. Né? Eu tenho certeza aí quem é casado ou quem namora, por exemplo, que lembra o dia que conheceu o seu esposo, a sua esposa. Eu lembro exatamente o dia que eu vi a minha namorada pela primeira vez. Eu lembro desse dia. E a partir de então, a gente criou um relacionamento. E hoje nós estamos juntos, por quê? Porque nós criamos relacionamento, estivemos próximos. É a mesma coisa no inglês. Olha que bonito que é, gente. Eu conheci o inglês há muito tempo, já ouvi falar muitas palavras, muitas coisas de inglês. Mas hoje eu preciso construir o meu relacionamento, me apaixonar. Eu preciso estar próximo do inglês, próximo do idioma, me apaixonar, uma relação de amor. E lógico que, como toda relação, tem aquela coisa de amor e ódio, né? Às vezes a gente vai, nossa, não estou entendendo, como que está acontecendo, não estou gostando, mas é assim, o relacionamento, a base dele é o amor. Então, o amor pelo inglês vai fazer com que a gente passe por cima desses desafios, dessas dificuldades, desses problemas e conseguir realmente aprender e assimilar, fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, esse conhecimento de um novo idioma, tá certo? Viver um relacionamento de amor com o novo idioma. Anotem isso aí, tá bom, gente? Amar aquilo que eu estou estudando, tá? Que se a gente não ama, a gente vai desistir, tá bom? Perfeito. E aqui, gente, a gente já vai começar a entrar, né, num segundo momento da nossa aula de hoje, que são coisas mais práticas que eu vou explicar para vocês como vai funcionar as próximas aulas, e a gente vai entrar aqui em alguns exercícios para colocar em prática esse primeiro momento que a gente falou hoje, tá certo? A primeira coisa é assim, eu vou falar para vocês escolherem, né? Vocês vão ter que anotar isso, gente. Tem que anotar, seja no celular, seja no seu papel, no seu caderninho aí. Tem algum áudio ligado dando um toque no meu... só ver aí, gente. Tem algum áudio aí. Vamos lá. Vocês vão anotar no papel de vocês o quê? 3 coisas, 3 assuntos que vocês gostam, que vocês amam. Vou dar o meu exemplo e vocês aplicam para a vida de vocês. Eu gosto muito de estudar arte religiosa, arte sacra. Perfeito? Eu gosto muito de estudar a história da Terra Santa. Mais um tema. E eu gosto muito de receitas, outro exemplo, tá? De receitas. Perfeito. Cozinhas novas, gastronomia e tudo mais. Esses 3 assuntos. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 3 assuntos que vocês gostam bastante. Vamos dizer, a Vilma, acabei de ver a Vilma aqui. Eu sei que a Vilma, ela gosta de artesanato, né, Vilma? Posso estar enganado, mas eu acho que sim. Gosta de artesanato. Quantas vezes a Vilma já procurou assunto de artesanato em inglês no YouTube? Não sei, mas é isso que vocês vão fazer. Eu gosto de artesanato. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de mecânica. Eu gosto de marketing. Eu gosto de mapa, né? Mapa. Eu vou procurar assuntos que eu gosto em inglês no YouTube. No YouTube, no Spotify, não tem problema. Eu gosto de catequese. Eu vou procurar coisa de catequese em inglês no YouTube. Certo? Eu vou procurar. Isso é muito importante por conta dessa exposição. Porque olha que interessante, eu vou estar fazendo a minha exposição ao idioma e vou estar me expondo a alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que eu amo, que é do meu interesse. Eu não estou vendo sobre a restauração
do carro de 1967, sendo que eu não gosto de carros antigos. Entenderam? É muito importante esse exercício. Vocês escolherem 3 temas que vocês gostam e depois procurar esses temas no YouTube, na internet, em sites. Perfeito. Qual que é o segundo passo desse primeiro exercício? Ah, eu não sei como que escreve cozinha em inglês. Eu não sei como que fala boneca de artesanato em inglês. Simples. A gente vai usar o Google Tradutor. O Google Tradutor, gente, ele é um nosso aliado, ele é um dos principais aliados para a gente entender um pouco mais do inglês. Então, eu vou entrar lá na internet, Google Tradutor, tá. Ah, boneca de artesanato. Como que escreve boneca de artesanato em inglês? Tá. E eu vou pegar essa palavra que eu descobri que é em inglês, vou jogar lá no YouTube e assistir os vídeos que eu encontrar. Façam isso pelo menos uma vez na semana, de hoje até a próxima semana. Eu acho isso muito importante, é fundamental na nossa exposição. E eu vou falar da minha experiência pessoal também. Eu comecei a aprender um pouco mais de inglês a partir do momento que eu comecei a consumir esses conteúdos diariamente. Então, todo dia de manhã, ao invés de ouvir a liturgia diária, o evangelho do dia em português, eu ouço ele em inglês. Uma ou outra coisa eu ainda não entendo, porque o padre que lê fala muito rápido, alguma coisa assim. Mas eu estou ali diariamente exposto a uma coisa que eu amo em inglês, tá certo? Esse é um primeiro exercício, e é um exercício que ele vai perdurar durante as nossas 6 aulas. Toda semana vocês pegam um tema diferente, um vídeo diferente para assistir. Isso é fundamental. Ah, Murilo, mas que curso é esse que você manda eu estudar sozinho? Não, é um exercício. Né? Vocês têm que se expor ao idioma. É fundamental para essa primeira guinada em 6 aulas do inglês, tá bom? Se exponham ao idioma, a assuntos que vocês amam, tá bom? Maravilha. O segundo exercício, e ele é um bem prático também, vocês não precisam anotar essas frases agora. A gente vai mandar no grupo e vai mandar no link, né, no nosso site, vai ter essas frases, tá bom? São 5 frases bem simples, bem pequenas, que vocês vão gravar. Prestem atenção aqui, ó. Isso é muito legal, gente. Vocês vão colocar no despertador do celular. Então, eu vou colocar um despertador às 9, à 1, né, o horário que vocês quiserem. E vocês vão colocar essas frases como despertador do seu celular. Então, eu vou abrir lá o meu celular. Alarme das 9 horas, eu vou colocar uma das frases que o Murilo mandou, que a Mayara mandou. O despertador das 15 horas, eu vou colocar essa outra frase que o Murilo mandou. E esse alarme ele tem que se repetir diariamente. Então, pensa que até na outra quarta-feira, a gente tem 7 dias para essas frases entrarem no nosso dia a dia, de repente, como um alarme. Eu li ali a frase, tá. Legal. E aos poucos eu vou me acostumando com essas frases, e até semana que vem a gente já vai ter essas frases assim decoradas, elas já vão fazer parte do nosso dia a dia, tá bom? Eu vou pronunciar aqui as palavras para vocês, as frases, para vocês terem claro como que funciona, como que são essas frases, tá bom? Deixa eu pegar aqui que a Mayara me mandou. Vamos lá. São 5 frases bem simples, tá bom, gente? A primeira, always guide me, Lord. Always guide me, Lord. Guia-me sempre, Senhor. Always guide me, Lord. Sempre guia-me, Senhor. Tá bom? A segunda, Jesus loves me. Jesus me ama. Jesus loves me. Jesus me ama. Terceira frase que a gente vai mandar. I want to travel. Todo mundo quer isso, I want to travel. Eu quero viajar. Não vejo a hora de viajar, gente. I want to travel. Eu quero viajar. Quarta frase. Essa vocês podem colocar de manhãzinha, tá bom? Breakfast time. Breakfast time. Hora do café da manhã. Hora do café da manhã. Breakfast time. E a quarta frase, 1, 2, 3, são 6 frases, tá, gente? Perdão. A quinta frase, following Jesus steps. Following Jesus steps. Seguindo os passos de Jesus, tá bom?
A gente vai mandar, não se preocupem. Eu só estou falando aí para vocês. Depois a gente pode até gravar um áudio lá para mandar no grupo, né, Mayara? Não sei. Acho que dá para mandar vocês ouvirem a nossa voz. Já basta vocês me ouvirem durante 1 hora, vocês vão ouvir mais um pouquinho. Mas vamos lá. A sexta frase, don't stop to dream. Don't stop to dream. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Tá bom? Então, essas 6 frases vão fazer parte da nossa semana. Eu espero na próxima quarta que vocês já estejam familiarizados já com essas palavras. E depois a gente vai esmiuçar essas frases, explicar para vocês o significado de cada palavra, tá bom? Mas é bem simples, vocês vão ter lá no site para poder copiar e colocar o alarme diariamente, tá bom? Não se esqueçam de colocar ele recorrente, todos os dias, tá certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque eu estou me expondo ao idioma. Eu estou ali, ó, colocando ele cara a cara comigo diariamente, tá certo? Isso é muito importante, tá bom? Perfeito, gente. Era todo esse conteúdo para vocês. Eu acho que dá para a gente ter um norte aí de como esse curso vai funcionar e quais são as motivações e aquilo que está como pano de fundo do nosso curso, tá bom? E agora eu vou dar só uns avisos aqui paroquiais para eu poder passar para vocês como que vai funcionar as coisas práticas do nosso curso, tá bom? É o seguinte, a primeira coisa, façam os exercícios, pesquisem os temas, traduzam os temas e assistam alguns vídeos, isso é muito importante. Coloquem o alarme, então façam os exercícios, tá bom? É uma ilusão achar que somente essa nossa hora juntos aqui vai conseguir me ajudar a toda essa exposição que a gente quer ter. A gente vai se expor durante as aulas, com certeza, mas muito do nosso esforço aí no offline, né, cada um na sua casa, é muito importante, tá bom? Então, façam os exercícios. Na sexta-feira agora, na parte da tarde, a partir das 2 horas, eu acho que a partir das 2 por ali, a gente vai colocar para vocês o segundo vídeo. Sempre vai ser assim, gente. Uma aula ao vivo na quarta-feira, como a gente está tendo agora, e um vídeo gravado na sexta. Uma aula ao vivo, um vídeo gravado. Uma aula ao vivo, um vídeo gravado. Esse vídeo gravado é para ajudar vocês a continuarem se expondo ao idioma, a aprenderem ali novas palavras, novos conceitos, algumas situações, etc. Eu e Mayara que estamos preparando esses vídeos, inspirados, claro, em outros vídeos de inglês que a gente já viu na internet e tudo mais, tá bom? Mas a gente que regravou para que seja essa relação pessoal mesmo, né? Vocês estão vendo a nós, vocês estão aprendendo com quem vocês conhecem, isso é muito importante também, tá bom? Então assistam esse vídeo na sexta-feira ou até a próxima quarta, tá bom? Não tem problema, assistam aí quando der, mas é a partir da sexta que ele vai estar disponível. Uma coisa importante é não deixar acumular. Se chegar na outra sexta, você não viu o vídeo da sexta passada, você já vai ter 2 vídeos, e assim vira uma bola de neve, tá? Então assistam aí, se organizem para poder assistir, tenho certeza que vocês vão gostar. Em vez de ficar vendo notícia ruim na internet, vendo notícia ruim na TV, vocês assistem eu e a Mayara falando inglês aí na internet, tá bom? Maravilha. Essas aulas ao vivo, elas estarão também gravadas e disponíveis no nosso site. Então, quando vocês vão entrar, quando vocês entrarem lá no nosso site, vai ter assim, aulas gravadas e aulas ao vivo. As aulas ao vivo são essas que a gente tem da quarta-feira. As aulas gravadas são as aulas da sexta-feira. Daí vocês podem lá assistir os vídeos que vocês quiserem. Por exemplo, quem quiser assistir essa aula de hoje novamente, pode assistir. A gente só vai editar um pouquinho, cortar algumas coisas, mas logo, logo já está disponível no site e quando estiver, a gente manda o link para vocês lá no grupo, tá bom? Perfeito. Estejam sempre atentos ao grupo, porque é através do grupo que a gente manda o link da aula, a gente manda as informações, exercícios, dicas e etc, tá bom? Através de lá é o nosso mural de avisos. E a gente vai deixar o grupo fechado para mensagens. Por quê? Porque senão as nossas informações elas se perdem e senão a gente fica poluindo muito de mensagens lá. Então, vez ou outra, né, nos dias que a gente tem a aula, a gente pode abrir para vocês mandarem mensagens e principalmente tirarem dúvidas. Então, quando vocês verem lá que a gente abriu, dúvidas, hora das dúvidas e tudo mais, vocês podem mandar mensagens, vocês podem escrever, vocês podem
Também podem escrever no nosso particular, tá bom? Eu e a Mayara, a gente está à disposição para poder estudar juntos, dar dica, mesmo abusem da gente, tá? A gente está inteiramente à disposição para ajudá-los, tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Muito bem. Só a minha conclusão aqui, ó, que para aprender qualquer coisa na vida é preciso de esforço. O inglês não vai entrar na nossa cabeça sem esforço, tá bom? A gente precisa se colocar no passo, organizar o nosso tempo, dedicar a nossa atenção, assistir e etc. E assistir conscientemente. Eu vou parar aqui para poder assistir o meu vídeo de inglês. Eu não vou começar a cozinhar e pôr o Murilo e a Mayara para ouvir, tá bom? Tem que parar para assistir. Não é fazendo outra coisa, pondo roupa no varal, etc. Tá bom? Tem que parar para ouvir. Isso é muito importante, porque é o nosso esforço, a nossa atenção. Somente colocando o nosso esforço, a atenção, o nosso coração naquilo que a gente quer fazer, que a gente consegue progredir. Isso em tudo na vida, né, gente? Não somente no inglês. Se a gente quer, por exemplo, participar de uma peregrinação, cada um de vocês sabe o esforço que é para poder acertar, juntar dinheiro, fazer o acerto das parcelas, se organizar, se preparar espiritualmente para ir. Tudo na vida é esforço, né? Vocês aí, mais velhos que eu, sabem muito mais que isso, né? Eu estou ensinando o padre a rezar a missa. Mas, enfim, se esforcem, se organizem para poder aprender bastante com a gente nesse tempo. Foi uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde. Eu vi que chegou algumas mensagens aqui, eu não sei se tem alguma dúvida, mas quem tiver alguma dúvida e quiser escrever ou quiser abrir o microfone, fique à vontade. Eu encerro aqui a minha parte, né, toda essa parte da aula. Para mim foi uma alegria e um prazer começar esse curso com vocês. E eu, tenho 89 pessoas aqui. Eu espero as 89 pessoas semana que vem junto comigo aqui online, hein, gente? Não vão me abandonar, não vão abandonar a Mayara. A gente está aqui, estaremos ao vivo para poder estudar juntos, tá bom? Quem quiser falar e escrever, fica à vontade. Não sei se a Mayara quer dar algum recadinho também, a Francine, não sei se tem mais alguém aqui da agência que quiser dar um oizinho aí, fica à vontade agora, tá bom?